Nesta aula, vamos iniciar o estudo das garantias do Sistema Financeiro Nacional. As garantias são previsões legais para se garantir um contrato em regra, de mútuo, coisa fungível, empréstimo em dinheiro. As garantias do Sistema Financeiro Nacional são chamadas de calções. Portanto, calção é gênero. E nós temos dentro desse gênero algumas espécies que vamos estudar iniciando nesta aula. Estas, as calções, por sua vez, estão divididas em dois grandes grupos, duas grandes espécies, as calções pessoais e as calções reais. As primeiras, calções pessoais, que são as chamadas garantias fidejussórias, são o aval e a fiança. E as segundas, as calções reais, reais vem de res, res em latim quer dizer coisa, abrangem a hipoteca, o penhor, a alienação fiduciária e a anticrese. Então temos aqui as calções como um grande grupo e as duas grandes espécies, calções pessoais, conhecidas como fidejussórias, e as calções reais. A calção, então, é um grande gênero. Temos a primeira espécie pessoais, a segunda grande espécie, subespécie reais, e vem aí as pessoais, o aval e a fiança. Nas reais, a hipoteca, o penhor, a alienação fiduciária e a anticrese. Veja bem, as calções pessoais são aquelas em que a pessoa está prestando uma garantia. As reais, uma coisa está garantindo. Interessam-nos todas as espécies, exceto a anticrese, que não é uma garantia utilizada pelos bancos, na prática. Portanto, não costuma cair nos concursos públicos. Vamos às garantias pessoais, fidejussórias. O aval é uma garantia pessoal. Qual é o conceito de aval? Aval é uma garantia de pagamento colocada num título de crédito, dada por um terceiro, a gente chama de aval produtivo, ou por um dos seus signatários, também conhecido como aval improdutivo. O que vem a ser? Se eu devo uma nota promissória, eu mesmo me avalizar, não terá nenhuma produtividade, será um aval improdutivo, será um aval inócuo, sendo que eu já sou o garantidor da promissória. Então a regra é que seja sempre uma terceira pessoa para que aumente a garantia daquele título. O aval, macetinho bom para uma prova e para concurso. O aval sempre será em títulos de crédito, nunca em contratos. Em hipótese alguma haverá aval em contrato. Portanto, se você encontrar um contrato de aluguel, por exemplo, escrito avalista, ali existe um erro material. Na verdade, trata-se de uma fiança, porque a fiança, sim, é uma garantia pessoal sempre em contratos, nunca em títulos de crédito. O aval é uma declaração unilateral de vontade. A função do aval é reforçar a garantia de pagamento do título no seu vencimento. Quando aquele título, nota promissória, letra de câmbio, cheque dado pós-datado, por exemplo, para pagamento posterior, quando chega o momento do devedor honrar o título, nesta hora o aval reforçará a garantia para o credor. Então é um reforço de garantia, porque cada signatário do título, cada pessoa que assinou o título, em princípio, é um garantidor do seu pagamento, da sua honrabilidade. Qualquer pessoa capaz, civilmente capaz, seja ela um terceiro ou um próprio signatário do título, pode prestar aval. Inclusive a própria pessoa jurídica, representada pelos seus administradores, estatutariamente constituído ou contratualmente autorizados, conforme o artigo 30, inciso 2 da LUG, Lei Uniforme de Genebra.
O avalizado, quem é o avalizado? Aquele cuja obrigação é garantida, por conta de quem o aval é dado. Em regra, o avalizado é o devedor principal da obrigação. O avalizado no aval em branco, o que é o aval em branco? É quando a pessoa, o avalista, assina o título sem designar o nome de quem ele está avalizando. Aí dizemos aval em branco. Por exemplo, num cheque, o aval em branco será equiparado ao emitente do cheque, ao sacador. Na nota promissória, o aval em branco será equiparado ao emitente da promissória, ao devedor principal, também chamado de sacador. Na letra de câmbio, o aval em branco será, se ela contiver o aceite, será equiparada ao aceitante, sacado, devedor. Se ela não contiver um aceite, o avalista em branco será equiparado ao emitente, sacador. Na duplicata, aí agora depende. A duplicata tem uma nuance particular, ou seja, tem uma particularidade. É importante que saibamos, então, qual é essa particularidade na duplicata, de acordo com a Lei 5.474, de 1968, em seu artigo 12, diz assim: o pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar. Cujo nome indicar quer dizer aval em preto. O avalista diz, por aval ao José Pereira da Silva, por exemplo, por aval ao João de tal. Então este é um aval em preto, ele está indicando o avalizado. Na falta de indicação, ou seja, no aval em branco, ele será equiparado àquele abaixo de cuja firma lançar a sua. Por exemplo, suponhamos que Pedro haja assinado a duplicata. Antônio avalizou embaixo, assinou logo abaixo, então Antônio, se ele não disser quem está avalizando, ele será equiparado a Pedro, porque abaixo de cuja firma, cuja assinatura lançar a sua. Fora desses casos, não sendo o aval em preto e não tendo lançado a sua assinatura abaixo de outra assinatura, por exemplo, suponhamos que ele tenha assinado na lateral, ele será equiparado ao comprador, ou aceitante, ou devedor principal.